Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e cheguei para falarmos da segunda temporada de A Criatura de Gyeong-song, que eu achei que seria a última temporada dessa série, mas aparentemente eu estou enganada, dada a cena pós-créditos. Caso você já tenha assistido e não tenha visto que tem uma cena pós-créditos, volta lá pra ver, porque tem. Inclusive, fica a dica, se não tem uma cena pós-créditos, vai direto encaminhar, assim, pro próximo episódio, né, o botãozinho de próximo episódio, ou então, se tá no final, vai ter, assim, o que você achou desse título, não sei o quê. Então, assim, se tem a cena pós-créditos, isso não vai aparecer. Então você fica ali quietinho assistindo os créditos, que em algum momento essa cena pós-créditos vai acontecer. Bom, essa segunda temporada a gente teve um salto temporal para os dias atuais. E aí a gente tem que entender, né, o que aconteceu com eles, como assim, como que a Chaeok tá ali e por que o Master Jang tem um outro nome, o que aconteceu com eles. Então a gente descobre, né, que por causa do Nadine que eles têm, né, que é aquela criatura ali, que tudo que aconteceu na primeira temporada, né, e tal, eles têm meio que essa vida eterna ali. Só que a coisa é que o Master Jang, ele não tem memórias, né, algo aconteceu com ele e ao longo dos 7 episódios a gente descobre que ele perdeu essa memória ali, né, ele perdeu essa memória e ele vai recuperando aos poucos até que em determinado momento ele acaba recuperando os poderes em si, porque o Seung-jo, que é um personagem ali que a gente descobre depois que ele é um filho da Lady Maeda, na verdade ele não é filho biológico dela, né, ele é um filho adotivo dela, que também tem esses poderes ali, né, também tem essa habilidade com os monstros, porque ele também tem um Najin dentro dele. Ele tem o Master Jang como um grande ídolo, né, porque o Jang foi o primeiro a ver ele ali, a mostrar que eles podem ser humanos, né, mesmo tendo um monstro dentro deles e tudo mais. Então ele tem muito, muito respeito pelo Jang, só que ele faz o Jang recuperar os poderes dele. Então o Jang relembra de tudo, né? E aí ele fica com a Chaeok. A gente tem alguns momentos de dorama fofinhos, tá? Momento assim que você vê e você pensa, nossa, mas o que é isso? Eu tô vendo doraminha aqui fofinho? Isso não é Criatura de Gyeong-song. E aí, o resto dessa temporada foi basicamente eles lutando ali contra serem capturados por essa organização, porque hoje em dia não tem mais o hospital, né? O Hospital Onseon, ele não existe mais, só que ali no lugar foi criado esse centro de pesquisa, né? Que mais pro final da temporada a gente descobre que, quer dizer, a gente não, porque a gente já sabia desde o começo, né? Mas o público descobre que faziam experimentos humanos ali, né? Então é basicamente a mesma coisa, só que na atualidade. E por que que eles ficam indo atrás ali da Chaeok, do próprio Jang ali em determinado momento e tal? Porque, cara, eles foram experimentos que deram certo, né? Eles são pessoas ali normais que convivem com o Nadine dentro deles e que não morreram, né? Eles continuam ali vivendo e se recuperando e eles continuam vivos até hoje com a mesma idade também, porque tem essa questão de que o próprio Nadine, ele vai curando, né, a pessoa, quando a pessoa se corta, se machuca, enfim, ele cura muito mais rápido a pessoa, então isso demonstra que eles vão meio que ajudando nessa questão do envelhecimento, né, eles não envelhecem, eles continuam com a mesma idade. E eu, particularmente, achava que ia terminar nessa temporada, só que as coisas deram um pouco errado, né, para os nossos protagonistas, assim. O Jang, ele conseguiu salvar os amigos dele, só que o Seung-jo, ele é um personagem meio dúbio, assim, né, ele respeita muito o Jang, mas ele respeita mais ele mesmo, assim. Então, ele teve um dado momento ali que ele colocou aquela substância, né, pra adormecer o Nadine da Chaeok. Então, assim, ele super fez aquilo porque mandaram ele fazer, obviamente. Só que ele acaba levando em conta o que é dito pra ele, né, porque ele percebe que, na verdade, a Lady Maeda tá usando ele, né, ela passou a temporada inteira usando ele. Então, que isso dali, eu digo a temporada inteira, mas é a vida inteira dele, no caso, né. Então, ele percebe isso e ele mesmo se vinga da Lady Maeda, né. Então, ele mesmo mata ela ali na história. E a gente tem a questão ali do nosso casal principal, que o Jang, ele, quando ele chega naquele tanque pra salvar a Chaeok, ela já não tá mais com o Nadine dentro dela, né? O Nadine saiu dela. E aí a gente encaminha pra esse final, né? Essa temporada, ela ficou toda indo e voltando, né? Ela voltava pra aquele passado, enchia algumas cenas ali, daí voltava pro presente. E eu, particularmente, eu gostei muito dessa temporada, assim. Eu não sei se eu gostei tanto do desfecho, mas eu gostei muito da temporada. E em vários momentos eu senti que ela me pegou mais do que a primeira, assim. Eu me vi mais interessada pela história da segunda temporada do que pela primeira. Eu acredito que essa é uma opinião que
que vai divergir bem entre as pessoas, vai ter muita gente que vai preferir a primeira. Só que eu também achei que foi uma série de outro tom, tá? A primeira temporada foi uma coisa, tipo um rolê ali de guerra e de experimentos né, com uma alusão ali a questões de ocupação japonesa na Coreia, né, e experimentos com coreanos e tal. Então, tipo, tem referências, né, com momentos de realidade, e é uma história muito mais pesada ali na primeira temporada. E a segunda se tornou mais uma ficção ali, uma coisa mais moderna e tal. Só que, cara, eu curti bastante essa segunda temporada, achei que é legal. O meu medo dessa série era ela se tornar um Sweet Home, assim. E Sweet Home é uma série que eles também mudaram muito o tom de uma temporada pra outra, só que pra mim essa deu bem certo, assim, deu bastante certo, achei que rolou, ficou interessante a trama, principalmente também nos momentos que eles acabavam voltando pra explicar alguma situação do passado, mas eu gostei desse reencontro deles ali, deles lutando lado a lado, foi bonitinho e tal, então, e eu achei uma temporada mais simples também do que a primeira, assim, ela é uma temporada com entendimento um pouco mais simples, ela tem menos detalhes, né, ela tem menos referências históricas, obviamente, então eu achei bem legal, eu achei a proposta da segunda temporada muito bacana. E aí, né, pra explicar com relação a este final, que talvez tenha ficado um pouco dúbio pra algumas pessoas, o que acontece? Bom, como a Nadine saiu dela, ela perdeu as memórias, né, do que tava acontecendo, então, tipo, ela mesma fala que ela sonha todas as noites com um cara que ela não sabe que rosto ele tem, mas que ela tá sempre procurando por ele, que no caso, obviamente, é o Master Jung, né, só que ela não sabe que é ele. E ele já tinha dito pra ela que ele sabia que sim, em algum momento eles iam voltar a se encontrar. E aí a gente tem ali como última cena do casal, eles passando um pelo outro na rua, né, e, tipo, ela vira pra trás, olha pra ele, eles ficam se olhando, aí eles colocam pontualmente a fala ali, onde ele fala, nós vamos voltar a ficar juntos. Ou seja, dá a entender que ali, nesse momento que eles se reencontraram, ela não vai lembrar dele, mas, tipo, ele vai falar com ela ali e tal, eles vão conversar e ficar juntos e né, ter a vida deles feliz. Só que aí, a gente tem algumas questões que não foram respondidas, que é, tipo, tudo bem, ela tá sem o Nadine, ele tá com o Nadine, então, tipo, se eles forem se reconhecer ali, né, se conhecer novamente, ele não esqueceu dela, ela esqueceu dele, então ela teria que meio que ser reapresentada a ele. Será que ela vai ter alguns flashes de memória, que nem ele teve quando ele reencontrou ela? Ele daí não vai envelhecer e ela vai envelhecer? Será que ela vai voltar a ter um Nadine dentro dela pra acontecer uma terceira temporada? Então são várias questões, né? Agora a gente sabe que os Nadines, eles estão sendo colocados dentro de garrafas de água, gente. Essa última cena é ótima para as pessoas da teoria da conspiração da vacina do Covid, entendeu? Aquela galera, né, que adora inventar coisa com relação à vacina. Inclusive, se tiver alguém aqui que vai comentar abobrinha com relação a isso, pode saber que você vai ser bloqueado do canal, entendeu? Então nem adianta se prestar a comentar abobrinha aqui, tá? Porque aqui a gente é pró-vacina. Mas enfim, eles colocaram ali essa questão da garrafa d'água e tal, que também dá uma margem maior da gente, dela poder ser novamente infectada por um Nadine, né? Só que ficou também essa lacuna na história, tipo, isso é a explicação do que realmente aconteceu. Só que ficou uma lacuna ali pra gente, né, como eu acabei de mencionar, que ele continuou com a memória, como é que ficou ali, se ela vai ter flashes ou não, né, de como foi isso. E também a questão de que, cara, ele tirou ela ali do tanque, né, tipo, de água e tal, quebrou o negócio e tirou ela dali. E aí, tipo, por que ela não lembra dele? Por que ele não ficou ali pra, tipo, ajudar ela? Ele quis se afastar porque ele achou que ia ser melhor pra ela? Tipo, por que teve essa separação entre eles, sabe? Isso pra gente ficou, de fato, uma lacuna. A gente não sabe por que ele não, sei lá, ficou com ela no hospital enquanto ela se recuperava, ou por que, sabe? Tipo, esse momento ali do porquê que eles se separaram naquela situação, não tem uma explicação, né? Eu acredito que, muito provavelmente, ele quis se afastar dela porque ele achou que seria perigoso pra ela, ele ter o Nadine ali e ela não ter, né? Então ele queria proteger ela, né? Eu acredito que essa seria a explicação que eles dariam numa futura terceira temporada. Mas eu não sei se eles vão renovar a série, né? Então o que eles fizeram? Eles deram um final pro casal ali, né? Mostrando que eles se reencontraram, ou seja, que eles vão viver este romance, né? Eles vão ser felizes. Só que eles deixaram a ceninha pós-créditos ali pra ter uma situação em aberto onde eles querem infectar as pessoas com água, né, gente? A água, tipo, a gente já vê a cena do carinha comprando água ali. Então, assim, muito provavelmente isso vai gerar um grande problema, né? Vai infectar muitas pessoas. Então, vamos ver onde isso vai dar. Eu gostaria que essa série fosse renovada, sim. Eu acho que ela serviria uma terceira temporada. A Netflix, quando faz uma série não americana, ela costuma seguir um padrão de 3 temporadas, né? Se vocês separarem, assim, séries gringas, assim, série, tipo, europeia, série asiática mesmo, enfim. Normalmente, que se é original Netflix, são 3 temporadas.
né? Sweet Home, por exemplo, é uma série que foi 3 temporadas, séries europeias, tipo, sei lá, Dark é 3 temporadas, The Rain é 3 temporadas, então assim, mais ou menos esse é o formato que a Netflix costuma fazer com séries, né, de 3 temporadas, então eu acredito que valeria ter uma terceira e última temporada de Criatura de Gyeong-song, só que eles meio que deram uma finalizada ali porque eles não têm certeza, né, de se a série vai ser renovada ou não. Eu gosto muito dessa opção narrativa, né, essa opção dos roteiristas de deixarem a série meio que encerrada, assim, né? Pra não ficar aquela coisa tão aberta, tão, meu Deus, o que vai acontecer? Porque às vezes acontece de não renovar, né? De não ter a audiência que queria que tivesse. Eu fiz um vídeo aqui no canal, bem recente, a semana passada, falando de séries teen que foram canceladas. Muitas pessoas ficaram muito indignadas com um dos últimos cancelamentos da Netflix, que foi Dead Boy Detectives, né? Só que, cara, a série teve uma audiência péssima, tipo, e, cara, a Netflix é uma empresa, entendeu? Não dá pra eles ficarem produzindo uma série que é cara, porque, tipo, essa série também é cara. Essas séries que tem esses efeitos especiais, assim, são muito caras. Então, não dá pra ficar produzindo uma série caríssima que não vai dar retorno em audiência, sabe? Então, eu super entendo, né, o que a gente tem que ficar indignada quando uma série tem muita audiência e daí é cancelada. Aí sim é um problema. Mas se a série dá uma flopada, a gente não tem muito o que fazer, né? A primeira temporada, ela fez muito sucesso, só que a segunda, vamos ver aí como é que vai ser o desempenho, né, da história. Eu acho que ela tem um potencial pra uma terceira temporada, pra gente ver o desenvolvimento dessa questão do parasita na água, né, como que isso vai afetar a população, como que a população vai descobrir que isso tá na água, como que o Son-ha vai administrar ali as coisas, né, porque ele meio que tomou o lugar da Lady Maeda depois de matar ela, e como que a gente vai ver esse relacionamento do Master Chan com a Chaeok, né, que se ela vai ter flashes de memória, se ela vai voltar a ter um parasita dentro dela, se ele vai tirar o parasita dele para eles ficarem juntos e envelhecerem juntos, né, porque senão ele vai envelhecer, ela não vai envelhecer. Então, enfim, tem algumas questões ali que eles deixaram abertos para uma futura terceira temporada. Vamos ver se a série vai conseguir ser renovada, mas eu particularmente gostei bastante dessa segunda temporada, achei que eles acertaram sim na narrativa, achei que caiu bem ser menos episódios também, só 7 achei que funcionou bem pra história, assim, e como não teve tanto contexto histórico dentro dessa segunda temporada, eu não vi necessidade realmente de fazerem episódios maiores ou mais quantidade de episódios pra contar a história. E também a gente já conhece os personagens, né? Já conhecia os acontecimentos iniciais ali que desencadearam o momento atual da história. Então, a gente não precisava de explicações tão rebuscadas quanto a gente teve na primeira temporada. E acho que é isso que eu tinha pra falar sobre a Criatura de Gyeong-song segunda temporada. Eu particularmente acho que eles poderiam ter gravado a segunda e terceira temporada juntos, que neles fizeram com Sweet Home, mas eles fizeram isso com Sweet Home porque o Song Kang ia pro exército. Então, enfim. Mas é isso aí. Me conta o que vocês acharam dessa segunda temporada, se vocês gostaram mais da primeira ou dessa, e o que vocês acham que pode rolar aí numa segunda temporada. Um beijo pra vocês e até a próxima.